Olá, gente, tudo bem com vocês? Olha, eu queria tocar num ponto aqui. Eu não tinha falado desse assunto ainda, não é um assunto tão novo, mas eu acho que essas questões elas ultrapassam o tempo. Inclusive, é, essa questão foi novamente levantada nessa última entrevista com o Ciro Debbio, pelo menos a última que eu vi, né, faz poucos dias, e foi levantada essa polêmica aí em relação ao Ciro e o Fernando Holliday, né? E assim, cada questão, quando eu toco numa questão específica, não interessa muito quem são os agentes em si, mas aquele ponto em especial, né? O que eu quero dizer com isso? Tenho muitas críticas ao Ciro Gomes, mas nesse caso eu fico do lado do Ciro. Eu acho que o Ciro não cometeu injúria racial. Só que é importante eu deixar bem claro uma coisa. Eu não sou uma pessoa que tem um conhecimento jurídico tão amplo para mim poder dizer categoricamente que não foi, né? Porque assim, eu precisaria ter um conhecimento jurídico muito aprofundado para mim, tipo assim, não, isso aqui, saber exatamente o conceito de injúria racial, o que é, o que não é. E para mim, na minha visão, essa é uma questão que entra num certo grau de subjetivismo que torna a coisa complexa, né? Existem questões do direito, são questões um pouco mais simples, a gente consegue entender bem, pegar, ler ali algumas coisas, entender, para quem não é da área, ou mesmo para, no meu caso, que estudei para alguns concursos, né, algumas questões do direito constitucional e algumas outras áreas do direito, estudei no meu curso de administração, também estudei algumas áreas específicas do direito, né, mas eu não estudei essas questões em relação à difamação, à injúria racial, essas questões que eu acho que entram num certo grau de subjetivismo, né, que torna a coisa mais complexa. Então exige para alguém realmente dar um parecer técnico, ser alguém realmente da área, né, do direito, porque eu acho que fica é mais importante. Mas deixando bem claro isso, né, minha opinião, assim como uma pessoa que entende mais ou menos do assunto jurídico, não tem um conhecimento tão profundo quanto alguém que seja formado no direito, né, que é uma área muito técnica e muito cheia de complexidades. Eu acredito que o Ciro não cometeu injúria racial, né? Por que eu digo isso? O Ciro, o que eu avalio por uma questão de, primeiro, de intencionalidade. Qual foi a intenção que o Ciro teve quando ele chamou o Fernando Holliday de capitão do mato, capitãozinho do mato? Ele disse que, por que ele falou isso? Porque ele considera que o Fernando Holliday é um cara que, apesar de ser negro, ele luta contra os negros, né? E é isso mesmo que ele faz. O Holliday, ele é contra o racismo, ele fala que... E olha que ironia. O Fernando Holliday diz que não existe racismo, é contra ele chama de vitimismo das comunidades negras, né, dos grupos que lutam contra o racismo estrutural e tudo mais, né? E o Fernando Holliday nega isso. Ele, ao mesmo tempo que ele nega isso, ele usa da questão do racismo, essa questão da lei, para processar pessoas que, principalmente, que utilizam essa questão do capitãozinho do mato. Eu acho que não foi só o Ciro Gomes, se eu não me engano, também rolou com a galera do PCO. Não sei se foi exatamente com o Rui Costa Pimenta, alguém do PCO, né? E eu creio que tenha sido por uma questão parecida, né? Que eu sei que foi o Holliday, foi por uma questão de considerado racismo. Creio que também essa mesma analogia do Capitão do Mato. Então, eu entendo, no meu modo de entender, essa analogia, ela não está dizendo que o Holliday vamos dizer assim, está agindo daquela forma porque ele é negro. Não, está dizendo que ele está agindo contra os negros. Então é uma proteção aos negros quando a pessoa utiliza disso. Isso considerando quem é o Holliday, né? Mas você veja como há um certo grau de subjetividade, né? Mas assim, minha posição
é essa. Minha posição em relação a isso é essa, sinceramente. Não porque é o Ciro, independente de quem fosse. Independente de quem fosse, a forma como ele falou foi, no meu entender, uma forma correta, vamos dizer assim, né? Foi uma forma que não é uma injúria à raça do Fernando Holliday, né? Ele não criticou o Fernando Holliday por ele ser negro, né? Infelizmente, né? Acabou que foi uma questão que foi muito utilizada e tal, né? Existiam algumas questões parecidas. Teve um jornalista também muito famoso, né? Paulo Henrique Amorim, que faleceu infelizmente há pouco tempo. Ele foi condenado também por uma questão muito parecida, que ele falou de um jornalista da Globo e ele disse que ele era um negro a serviço dos brancos. Muita gente disse isso em relação ao Obama também, né? E aconteceu isso, também foi condenado por injúria racial. Então assim, é uma questão complicada, né? Eu pelo menos evitaria usar qualquer referência nesse sentido, para evitar, né, um processo por uma questão assim. Já pensou, porra, você tá ali falando uma coisa com um sentido, você no seu entender, no seu modo de falar, você tá falando uma coisa para proteger os negros, né, em defesa dos negros, mas como você está utilizando-se da cor da pessoa para proteger os negros, dizendo que essa pessoa, apesar de ser daquela cor, é contrária às pessoas que também têm essa cor, né, como se fosse um traidor e tal, você está sendo racista, vamos dizer assim, né? Está cometendo injúria racial. Então, assim, é uma coisa meio, para mim, meio bizarra aí do direito, sabe, brasileiro. Eu não sei se essa questão fora do Brasil, em outros países, como é que ela é tratada, mas no meu entender essa questão aí tá bem estranha. E eu acredito que eu tenho o direito de discordar de certas coisas do direito, né? A gente tem o dever de cumprir a lei, né? Gostando dela ou não. Mas honestamente essa lei, até pelo seu grau de subjetividade, ela é bem complicada e eu acho que acaba às vezes condenando pessoas que não merecem, né? Então assim, ele já foi condenado em segunda instância, que é o Ciro Gomes, e eu acho que ele não vai poder recorrer mais, não sei dizer. Mas a questão não é o Ciro Gomes, não é essa a questão. É o que eu sempre digo aqui, a questão não são as pessoas específicas, são as pautas, as questões para todo mundo. Isso não vale só para o Ciro Gomes, isso vale para qualquer pessoa. Então se de repente... Aí eu acho muito complicado essas questões da linguagem, porque é como eu disse, deveria ser avaliado muito a intencionalidade, a intenção da pessoa. A pessoa falou aquilo, mas não tinha intenção nenhuma de agredir a pessoa por conta da sua cor, né? Apenas ela falou de um modo que não foi compreendido, porque essa analogia do Capitão do Mato é uma analogia bem interessante para a gente poder compreender que muitas pessoas, mesmo fazendo parte de determinado grupo, né, no caso o Capitão do Mato sendo um negro, sendo uma pessoa explorada também, né, ou seja, tanto socialmente como racialmente, era uma pessoa que estava ali agindo contra os negros, perseguindo outros negros, batendo, torturando. E olha como isso realmente é novo. A gente está, aliás, né, como isso ainda permanece, essa cultura. A gente viu episódios aí, né? Se eu não me engano, o Ciro também comentou esse episódio, que é essa questão dos seguranças, né, batendo num garoto negro. E agora, hoje mesmo, estava passando outra reportagem disso. E além disso, dessa reportagem que passou, algumas pessoas falaram
que lá, pelo menos lá em São Paulo, creio que não seja só em São Paulo, seja em vários outros lugares do nosso país, né? Seja comum essa prática, né? Pessoas cometem pequenos furtos ali, que não seria, talvez não fossem presas e tal, né? Uma coisa pequena. E o que é que eles fazem? Os donos desse supermercado mandam espancar. Existe uma certa ordem ali, eu não sei se explícita ou implícita, de espancar a pessoa para que ela não faça isso novamente, né? É muito triste, né, gente? É muito triste como essa cultura dessa violência, e você vê aí os agentes dessa violência são muitas vezes negros e pobres, né? E essas pessoas, mesmo sendo negras ou pobres, ou seja, pessoas que têm ali muita coisa em comum, né? Tanto que tem muita coisa em comum com esse agente que está sofrendo essa violência deles, eles não se sentem culpados, eles acham que é correto, eles não querem recorrer à lei, né? Então fica muito complicado quando a gente quer tratar de uma questão desse tipo e a gente acaba condenando as pessoas por algumas expressões linguísticas que a pessoa está falando num sentido e a lei está interpretando num outro sentido totalmente diferente. Então, assim, é a minha opinião, né? Pode ser que alguém que entenda do direito possa explicar melhor isso daí, fique à vontade, né? Eu não estou aqui dono da razão, principalmente quando eu trato de uma questão que não é da minha alçada, vamos dizer assim, não é da minha área, né? O direito, eu tenho uma compreensão bacana, mas mesmo para mim essa questão ainda é um pouco complicada, né? Porque, no meu entender, entra num subjetivismo muito grande. E principalmente vendo aí esse tipo de condenação, né? Eu acho preocupante também, né? É claro que a gente deve combater sempre o racismo, o machismo, essas coisas todas, mas se a gente ficar condenando as pessoas por coisas assim tão subjetivas que a pessoa própria às vezes não fala. E é porque a gente está falando, gente, do Ciro Gomes. Prestem atenção, o Ciro Gomes, ele é um cara da área do direito, né? Além de economista, também tem formação no direito. Então, porra, ele próprio caiu nisso. Imagine um cidadão comum. Imagine um cidadão comum que não faz ideia do básico da Constituição. É claro que a gente tem que seguir a Constituição, mas a gente sabe, todo mundo sabe o basicão, né? Não roubar, não matar, essas coisas assim, e várias outras coisas. Mas veja o nível de subjetividade dessa parte da lei, né? É complicado, é uma coisa que precisa ser aí melhor explicada, né? Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Um abraço a todos e até mais. Se não gostou, deixe sua opinião aí, mostre por que eu falei, se eu falei alguma bobagem aqui. Mas, de qualquer forma,